Deus é maravilhoso, amém, igreja? Amém, Jesus. Glória a Deus. Novamente estamos na presença deste Deus que é rico em misericórdia e graça. Para nós é um motivo de alegria de estarmos na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Pois quantos, seja que conhecemos um dia, ou quantos que a gente não conhece, que queria ter a oportunidade que hoje nós temos, de glorificar, de estar em liberdade, né, de saber que você está aqui hoje, você pode louvar a Deus com toda a liberdade possível, e que nada impede a sua glorificação a Deus, nada, como diz a palavra, o que nos separará do amor de Deus, né? E Paulo chega a citar vários empecilhos que poderia servir de barreira, né, para os cristãos, e ele termina dizendo: nada nos separará do amor de Deus, amém? E quando entendemos, irmão, que é o amor de Deus, não é nós, é o amor de Deus, tudo fica mais fácil, a fé fica mais fácil, a vida ela fica mais fácil, quando entendemos que é o amor de Deus, amém? O tema esta noite que aqui quero dar é obra da redenção, amém? Preguei basicamente o mesmo conteúdo em Itapecuru, só que um outro tema, e peço que Deus nos guie, amém, no dia de hoje. Tenho por certeza que se você está sedento de Deus, Deus falará com você esta noite, assim como tem de falar comigo também, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 1, versículo 6 apenas. Louvado seja Deus. Filipenses 1, 6. Uma das epístolas de Paulo aos Filipenses. Amém? Amém. Que diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor, ou ao dia do Senhor. Novamente, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai soberano, nós te agradecemos, Pai, por mais esta noite, por tua bondade, misericórdia e amor, Deus. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor possa falar com teu povo, Pai. Que este servo insignificante que aqui está desapareça, e que a tua glória possa ser manifesta, Pai amado, nos corações de cada um desta noite, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Bem, irmãos, a escritura que li em Itapecuru é a mesma que eu li hoje à noite. Vou repeti-la só para frisar um pouco, amém? Que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém? Louvado seja Deus.
Bem, irmãos, como eu disse a princípio, com respeito ao entendimento de cada um, que quando você entende, quando eu entendo, que não é eu, não é você, não é por mim, ou melhor dizendo, foi por mim, foi por você, mas não é por nossas obras ou pensamentos, mas é o amor de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. E quando entendemos que é o amor de Deus, as coisas elas ficam mais leves para nós. O fato de muitas das vezes nos cobrar muito, exigirmos muito de nós mesmos, é tendente ao homem, ao ser humano, qualificar ou trazer, né, à tona as suas próprias atitudes no que diz respeito à salvação. O tema que eu quero falar esta noite é obra da redenção. E quando nós lemos este versículo, essa escritura que Paulo diz aos Filipenses, nos vem duas perguntas, ou eu me pergunto, nos perguntamos duas coisas. A primeira é: que obra seria essa, citada em Filipenses? A segunda seria: qual o dia do Senhor? Haja vista que são duas perguntas baseadas no texto que lemos, porque fala da obra que ele começou e iria aperfeiçoar. Amém. Glória a Deus. E como que esta obra ela é aperfeiçoada em nossas vidas? Seria por meio das minhas obras? Seria por meio das suas obras? Seria por meio das suas atitudes que essa obra que Deus começou se aperfeiçoaria? Será que seria por causa das suas próprias atitudes? Você faria força para que a obra de Deus se aperfeiçoasse? Nós temos por resposta que não é a minha vida, não é você, não sou eu, que fará a obra de Deus ser aperfeiçoada. E quando fala de aperfeiçoamento da obra de Deus, eu tendo a olhar para Gênesis. Porque em Gênesis tudo começou. Nós vemos que em Gênesis ali começou a degradação da humanidade. Começou o fracasso da humanidade. E mesmo antes, ou quando começou ali, o diabo em si observando Adão e Eva, ele não passou um dia, 2 dias observando, foi muitos dias observando, até encontrar ali naquele casal uma falha, ou um ponto em que ele pudesse entrar e fazer o estrago, porque ele olhou para toda aquela obra que Deus fez, e a Bíblia diz que a obra que Deus faz é boa. Em Gênesis mesmo diz isso, que tudo que Deus fez era bom, seja era perfeito, não havia defeito, não havia falhas, no plano de Deus, no que Deus constituiu, no que Deus fez. As árvores eram perfeitas, os frutos eram perfeitos, tudo ali era perfeito, não havia morte, não havia doenças, não havia enfermidades, não havia preocupação, não havia nada que trouxesse um ponto ou algo de perturbação ao coração do homem, ou seja, tudo era perfeito. E o diabo, analisando, ele encontrou ali uma brecha, e nessa brecha ele entrou e trouxe destruição. E a brecha que ele encontrou foi no arrazoamento, no questionamento, fazendo Eva se questionar, se perguntar. E no questionamento, o diabo entrou e colocou as suas ideias, os seus planos. Porque ele olhou e viu e disse para si mesmo que o único meio de trazer destruição
ao plano que Deus fez ali, constituiu para o homem. Quando Deus fez o homem, disse: olha, está aqui a terra, está aqui os animais, ponha nome nos animais, faça isto, faça aquilo, mas não entre em conversa, não vá até a árvore que está no meio do jardim. Deus institui ali um plano para ele, para Adão, e tudo era perfeito, e Lúcifer, ou o diabo, olhando para ali com um olhar de inveja, procurou buscar algo que trouxesse destruição ao plano de Deus. Só que aquilo que ele imaginou que era por plano de destruição, não era destruição. Ele trouxe sim uma certa destruição e degradação para a humanidade. Onde não havia doença, passou a ter doença. Onde não havia morte, passou a reinar a morte. Onde não havia conflitos e confusão, passou a reinar conflitos e confusão. Dentro, seja do lar de Adão, dentro ali do Éden em si, foi uma grande bagunça que houve naquele lugar. Só que, para ali, na cabeça de Satanás, começou a destruição. Começou e tudo estava acabado. E o ponto que eles olham é que está tudo acabado. E aquilo trouxe uma separação entre Deus e o homem. Aquilo trouxe uma separação. A Bíblia diz que o pecado é a única causa, que é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. E o diabo sabia muito bem disso, mesmo antes de saber ou ter escrituras fixas para isso. Porque ele sabia, conhecia a natureza de Deus, de quem Deus era santo, Deus é justo. E ele olhou e viu Deus sendo justo, sendo santo, ele não permitirá que esses dois permaneçam aqui ou fiquem desta forma. Ele irá destruir, e ao destruir, ele vai demonstrar que ele é um Deus tirano, que ele é um Deus que impõe as coisas, que ele é um Deus que obriga as pessoas a cumprir, a seguir uma regra. E quando eu disse no início que foi o amor, e unicamente o amor, e quando olhamos para o amor, então tudo fica mais leve, tudo fica mais suave, tudo fica mais bom. Só que aquele pecado, aquela destruição, o início de destruição, trouxe uma separação. E engane-se você pensando que a separação foi quando Adão foi posto para fora do jardim. A separação não foi quando Adão foi posto para fora do jardim. Quando Adão e Eva foi posto para fora do jardim. A separação foi muito antes. A separação começou dentro do coração. A separação começou no fundo do coração deles, quando eles passaram a aceitar um outro guia, um outro questionamento, uma outra condução. Então, quando eles passaram a seguir um outro ser, um outro ideal, começou a separação. E a separação começou dentro de cada um deles. E houve uma grande separação ali, a ponto de, a separação que eu falo é separação de adoração. O homem deixou de adorar. A Bíblia diz que em toda a virada do dia, Deus ia ter com Adão, conversar com Adão, estar com Adão. E isto não é metafórico, não é uma metafórica, não. Deus literalmente ia lá conversar com Adão. Adão sentia a presença de Deus. Adão tinha Deus do lado dele. Adão andava com Deus. Adão estava junto de Deus. Isto é, na literalidade, Deus estava com Adão. E Adão, ele perde isto. Adão, ele permite que isto entre no coração e na vida dele a separação da adoração, da venerança, do ato de venerar, de servir a Deus. Então ele permite que isto entre. Isto trouxe separação na adoração, no sentimento de adoração. Pois a Bíblia diz que após o nascimento de Enos, o homem, ou o ser humano, passou a adorar a Deus. Ou seja, grande foi a queda da humanidade, que o homem já não conversava mais com Deus. O homem já não tinha mais acesso a Deus. E não tinha porque Deus se escondia, não. Deus não se escondia, Deus estava ali. Deus procurou Adão quando Adão caiu. Deus procurou Adão. Assim como Deus tem procurado há muito nos dias de hoje.
que tem caído, que tem se afastado, permitindo que a sua adoração venha a ser banalizada, venha a ser diminuída. Sabe que a separação entre o homem e Deus, a Bíblia diz que é através do pecado. O pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Só que quando isso afetou a adoração, quando isto entrou dentro de si, trazendo uma substituição, e é o que nós vemos no dia de hoje, muitos substituindo a adoração perfeita, muitos substituindo o servir a Deus, por servir a Deus religioso, por estar religiosamente na presença de Deus. E Deus, ele rejeita essas coisas. Deus, ele não permite, não aceita religiosidade, adoração religiosa. Isto não é nada para Deus. Se a tua alma não clamar a Deus, não estar agradando a Deus. Não estar agradando a Deus. Se a minha alma não clama por Deus, não serve a Deus. Se dentro de cada um de nós não há um sentimento de adorador, um sentimento de servidão, um desejo de alma de viver a palavra, de conquistar o reino dos céus. E a Bíblia diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço. O reino dos céus ele é tomado por esforço. Só que tem um pequeno ponto nisso aqui. Em um lado a Bíblia diz que não é a salvação, ela não é pelas obras. Ela não é pelas obras para que ninguém se vanglorie. Mas a Bíblia também diz que o céu ele é tomado por esforço, ou seja, você tem que se esforçar. A Bíblia diz: esforçai-vos e tende bom ânimo. A Bíblia requer de cada um de nós esforço na adoração. A Bíblia diz: a glória que sobe é a glória que desce. Se você glorifica, a glória sobe. Se você glorifica, a glória desce. É desta forma que Deus trabalha. É desta forma que Deus trabalha. Você glorifica daqui e Deus responde de lá. É assim que funciona. É uma comunicação interativa entre o homem e Deus. Tem que haver uma comunicação, tem que haver uma conexão entre o homem e Deus. O ser humano, o homem, perdeu essa conexão no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. E quando ele perdeu aquela conexão, o diabo olhou e disse: agora sim, está tudo acabado. Agora sim eu consegui. Agora sim, eles são meus. Eles estarão no meu domínio. Eles estarão debaixo das minhas forças. Eles estarão ali nas minhas rédeas. Agora eles são meus. Então, aquilo que o diabo pensa que é um começo de plano de redenção para Deus, pensando que Deus vai começar a conquistar o ser humano novamente. Não, Deus já havia projetado o plano de redenção mesmo antes da queda. Mesmo antes que houvesse a queda, Deus já havia feito o plano de redenção para o homem. E Deus fez esse plano de redenção baseado em uma única coisa. Aquilo que eu falei no início. O amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele é misericordioso. Deus ele é grande e misericordioso. A Bíblia diz que a única causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. É as suas misericórdias, é a misericórdia do Senhor que impede que você seja aniquilado pelo reino de Satanás. É a misericórdia de Deus que impede que teus filhos sejam mortos. É a misericórdia de Deus que impede a destruição total sobre a tua casa. É a misericórdia de Deus que te atrai até Ele. E a Bíblia diz que, para muitos que acham que podem escolher, a Bíblia diz: não me escolheu vós, eu escolhi. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi. A Bíblia, ela diz em Apocalipse 18, 8: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, mesmo antes que houvesse a primeira queda, Deus já havia projetado o plano de redenção, o plano de nos fazer voltar para Ele, de nos levar de volta. Aquilo que era puro, aquilo que era santo, aquilo que era honesto, aquilo que era verdadeiro, Deus começou a trabalhar nisso através do seu amor, mesmo antes que houvesse a primeira queda. Muito mesmo antes disso.
E Satanás, por sua vez, ele frustra muitos planos ou muitos corações, muitas vidas, com a seguinte coisa, com a seguinte questionamento: eu não sou um eleito. Quantos nos dias de hoje já pensou? Quantos nos dias de hoje olhou para a palavra e diz: eu não sou eleito, eu não vou ser salvo, não tem como eu ser salvo? Certa feita, Pedro chegou a Jesus Cristo e perguntou: mestre, como? Como? Esse discurso é muito duro. Como o homem pode ouvir? Como o homem pode dar atenção? Como o homem pode ser salvo? Como desta forma, Senhor? E ele disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Baseando nessa escritura, quando você olha para você, para a sua vida, é impossível você ser salvo. É impossível eu alcançar a salvação. É impossível me enxergar a Deus. É impossível nós buscarmos e servirmos a Deus perfeitamente como Ele merece. Mas como olhamos para a palavra de Deus, é impossível que nos perdemos. É impossível você se perder quando você olha para Deus, quando você olha para o seu amor, quando você olha para a sua misericórdia, quando você olha para o plano da sua redenção. E a primeira coisa que Deus faz quando o homem cai, quando o homem se afasta, quando o homem peca, é propor ao homem as vestimentas adequadas. É colocar no homem uma roupa que seja ali compatível com ele, que seja compatível com a sua misericórdia. Então é morto um cordeiro, e do cordeiro o homem é vestido, do cordeiro a mulher é vestido, simbolizando que nós devemos estar vestidos com a roupa do cordeiro, aquele que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Ou seja, o único meio de você ser salvo é se você estiver vestido com a roupa do cordeiro. É ali aquilo que o diabo pensou e olhou, pensando que Deus estava tentando trazer o homem de volta. O plano já foi projetado mesmo antes da queda. Mesmo antes da queda. Ali tudo era perfeito. Mas também Deus queria demonstrar ou mostrar os seus atributos. Deus tem inúmeros atributos. Deus tem inúmeros atributos. Entre ele, o Deus de amor. Como Deus poderia demonstrar o seu amor se ele não perdoasse a humanidade que se afastou dele? Então Deus também tinha ali o seu atributo de o curador. Como ele poderia curar se não houvesse ninguém enfermo? Se você se encontra hoje enfermo, ele quer te curar. Ele quer te curar para ele demonstrar o seu atributo de o Salvador, aquele que salva. Era necessário que houvesse alguém perdido. Significa que Deus induziu ao homem a queda? Não, Deus não induz o homem à queda. Deus deixou o livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio para que o homem escolhesse o seu caminho. E dentro da segunda pergunta que nos fazemos dentro deste texto, que seria: qual o dia do Senhor? Porque a Bíblia diz: tendo por certo mesmo aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Nós vimos que a boa obra que ele começou foi a obra de redenção. E tempo após tempo Deus vai aperfeiçoando essa obra de redenção em seus filhos. Deus vai trabalhando na vida de cada um, aperfeiçoando esta obra de redenção, trazendo-os de volta ao estágio, ao caminho correto que ele não deveria ter caído, que ele não deveria ter saído. Então nós perguntamos: qual seria o dia do Senhor? Na Bíblia é citado 2 dias do Senhor. O primeiro citado em Malaquias 4, que diz: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha seca. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos, que não deixará nem raiz e nem ramo, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Esse dia do Senhor é destinado aos perdidos, aqueles que não encontraram o caminho de volta, aqueles que não encontraram a Cristo ali no plano de redenção que Ele projetou para cada um,
Aquele que se deixou enganar pelo diabo, pelas astutas questões do diabo. Então, quando o diabo coloca no seu coração, na sua mente, dizendo: eu não sou eleito, eu não vou ser salvo, não é possível isso acontecer, eu estou dessa forma. Então, se você se deixar levar, o dia do Senhor que te espera seria este, ou que me espera seria este, dia de juízo, de sentença. Mas para os salvos há um outro dia, que é citado em 1 Coríntios 15, que diz: eis que aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num só momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, o dia do Senhor para os salvos é este. É o dia que nós aguardamos, é o dia da nossa transformação, da nossa saída deste mundo. Pois assim como Deus guiou Moisés no Egito, para tirar o povo ali da terra da escravidão, da terra onde dominava o medo, da terra onde dominava o juízo, a sentença inimiga, onde o povo de Deus estava escravizado, estava ali escravizado pelas algemas do Egito. Deus envia Moisés para trazê-los, para tirá-los para fora. Aquele era o dia do Senhor no tempo de Moisés. Aquele era o dia do Senhor para aquele povo, tirando eles da escravidão, tirando ele ali de uma terra de escravidão. Para nós também há um dia do Senhor em que Deus está nos tirando da terra da escravidão. Só que essa escravidão não é escravidão naturais, é escravidão espiritual, escravidão do pecado, escravidão da apostasia, escravidão da incredulidade. E há muitos encarcerados, há muitos que estão escravizados pelo diabo, com incredulidade. Muitos já não conseguem crer que podem ser libertos. Muitos já não conseguem crer que podem ser salvos. Muitos já não conseguem crer que podem ser curados. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 8, que Cristo Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele não muda. A Bíblia também diz que em Deus não há sombra nem variação de dúvida alguma. Ou seja, Deus Ele não muda. Deus Ele não muda. E o seu amor Ele continua perfeito. O seu amor Ele continua trazendo. O seu amor continua buscando aqueles a quem queiram ser libertos, ser salvos, ser curados, ser alcançados pelas suas mãos. A questão é, como tem Deus trabalhado? Deus trabalhou em Davi, na libertação, melhor dizendo, na libertação do povo mesmo. Deus começou a trabalhar, começou a boa obra na vida de Davi, não foi quando ele se tornou rei. Deus começou a boa obra em Davi, foi quando ele ainda era servo. Foi quando ele ainda estava no curral. Foi quando ele ainda buscava as ovelhas. Ali Deus começou a trabalhar com Davi. Deus começou a trabalhar com Davi naquele momento. Então, a vida de Davi, ela não foi um mar de rosas em toda a sua plenitude. Davi, ele teve momentos difíceis, momentos ruins. Aqueles que acham que o Evangelho, ou a palavra, ou o Evangelho de Cristo, é um caminho de doçuras, que acha que ao aceitar a Jesus Cristo, todos os seus problemas cessarão. Ao aceitar Jesus Cristo, não haverá mais problema nenhum, não haverá mais lutas nenhuma. Aí é que muitos se enganam, porque a obra que Deus começou, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. Ou seja, Deus está trabalhando em tua vida, dia após dia, te lapidando, tirando as crostas, tirando o pecado, tirando aquilo que te aprisiona neste mundo, tirando a incredulidade, tirando a insatisfação que às vezes você tem, e por muitas das vezes que muitas pessoas pensam, e ao aceitar Jesus Cristo vai ser uma satisfação completa. A satisfação em aceitar a Jesus Cristo começa em tua alma,
começa em nossa alma. Começa na restauração do espírito de adoração, do espírito de adorador. Aquilo que Adão perdeu, aquilo que Adão permitiu entrar, ou que o diabo cavasse dentro do seio do jardim do Éden, aquilo deixou um grande vazio na humanidade. E este vazio que nós muitas das vezes carregamos, só podem ser preenchidos pelo Senhor Jesus Cristo. Você pode tentar de todas as maneiras preencher este espaço vazio com os prazeres deste mundo. Você poderá. Deus te dá esta liberdade. Deus me dá esta liberdade. Nós podemos buscar satisfazer a nossa alma, trazer uma satisfação plena dentro de nós com os prazeres, com a prostituição, com o cigarro, com a bebida, com as drogas. Com tudo isso você pode buscar preencher, mas não encontrará um preenchimento, não o encontrará, porque este buraco que foi criado lá no início, lá em Gênesis, só Deus pode preencher. Você procurará, mas não encontrará espaço ou coisas o suficiente para preencher este vazio. Você não conseguirá. E por muitos que pensam que a vida de Moisés, Deus começou a boa obra na vida de Moisés, lá dentro, foi muito antes mesmo de ele encontrar Jetro, foi muito mesmo antes que ele mesmo viesse a ter vida. Deus já havia projetado ali, Deus já havia escolhido Moisés, Deus já havia separado Moisés, e ele começou a crescer, Deus começou a aperfeiçoar ali Moisés, na medida que ele ia crescendo na presença de Deus. E o deserto na vida de Moisés, foi o maior percurso de aperfeiçoamento de Deus na vida de Moisés. Foi no deserto que Deus lapidou Moisés. Deus começou a lapidar, tirar aquilo que não era de bom agrado do Senhor. E aquele homem que era bravo, que matou um egípcio, que fez ali com a sua braveza, com a sua ira, fez um grande estrago ali no Egito, Deus muda o quadro de Moisés. A Bíblia diz que Deus chama Moisés de o homem mais manso de todo o Egito. Um homem mais manso, ou seja, aquele que era o mais bravo, aquele que era o mais duro, Deus o tornou o mais manso. Sabe, muitas das vezes, Deus permite que nós entremos no meio do deserto, para que Ele aperfeiçoe a obra de redenção na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes você passará pelo deserto, muitas das vezes nós passaremos pelo deserto, para que nós venhamos ser lapidados, provados, para que nós venhamos ser ali preparados para a boa obra que Deus fez. Aí nós olhamos ali o quadro de Moisés em cima do monte, morrendo, olhando a terra prometida e não entrando na terra prometida. Muitos olham e veem e dizem, nossa, como que Deus pode permitir isso? Moisés caminhou tanto com Deus. Sabe que Deus preparou tanto Moisés que ele não queria que Moisés entrasse naquela terra prometida. Deus queria que ele entrasse lá em cima, que ele estivesse com ele, que ele estivesse mais próximo dele. A Bíblia diz de Enoque, um homem que andou com Deus. Veja que o fato de andarmos com Deus é o fato de sermos, ou de Deus fazer a diferença em sua vida ou em minha vida. Não é porque você é melhor, não é porque Deus viu algo de melhor em você, não. Foi Ele que tornou você melhor, foi Ele que nos tornou melhor. Então, se você olha para a salvação com a ótica sua, olhando para os seus pecados, para as suas falhas, para aquilo que você ainda tem que melhorar, você olhará e dirá, é impossível eu ser salvo. Mas se você olha com o olhar de amor de Deus, com o olhar de misericórdia de Deus, você verá que é impossível você se perder, porque é a obra dele em nós, é Ele nos lapidando, é Ele nos guiando, é Ele nos transformando dia após dia, Ele nos levando de volta à verdadeira adoração, à verdadeira separação, ao verdadeiro buscar a Deus, ao verdadeiro glorificar a Deus, porque você glorifica a Deus não unicamente neste lugar, você glorifica dentro da sua alma,
Antes que você levante um glória, primeiramente, há um glória em tua vida. Há um sentimento de agradecimento a Deus. Há um grande agradecimento a Deus pela obra que Ele fez em sua vida. Há um grande agradecimento. E os verdadeiros servos de Deus, eles nunca se deixarão dominar pelas forças de fora. Eles nunca se deixarão levar pelo que vem de fora em seus ouvidos, pelo que o mundo diz. E quando eu falo mundo, não falo do planeta, mas das pessoas que estão nele, das más conversações. Porque se você está ouvindo as más conversações, a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Se começarmos a olhar, a ouvir o mundo, as pessoas, você se corromperá, nós estaremos nos corrompendo, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Corrompe os bons costumes. Ou seja, nós não podemos, um verdadeiro cristão, ele nunca se dará, ele nunca permitirá ser guiado ou conduzido pelas más conversações do mundo. E o resgate que Deus fez para nós, ali, mesmo antes, segundo a escritura que li em Apocalipse 18, mesmo antes que o mundo houvesse, o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, né, foi preciso ele fazer um resgate. E o que seria o resgate? Algo que não era mais dele, ele pegar e trazer de volta. Aqueles que andavam segundo os costumes do mundo, segundo os desejos de Satanás, segundo a maldade do mundo. Deus pegar e resgatar, trazer de volta. Deus tirar os seus passos, ali como dizem em Salmos. E Deus tirou meus pés do lago horrível de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha. A Bíblia diz em Colossenses 1,13: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, Ele nos resgatou do reino de Satanás. Nós estávamos no reino de Satanás. Você andava ali fazendo as obras que Satanás impunha para você fazer, ou para eu fazer. Nós andávamos segundo o costume do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Ou seja, se você anda como o mundo, se você pratica as coisas do mundo, você era do maligno. E Deus pega e nos resgata de volta para Ele, nos colocando no reino do seu Filho amado, através do seu sangue, isto é, Jesus Cristo. Ali no Calvário, Ele rendeu, Ele derramou até a última gota de sangue para nos redimir, para nos restaurar, para nos levar de volta a Ele. Você não é perfeito, eu não sou, nós não somos perfeitos, mas nele há perfeição. Nele há perfeição, e enquanto nele houver perfeição, nós temos que buscar nele a perfeição, porque é Ele quem dá o devido valor a cada um de nós. Ele que nos dá o devido valor. É como um vidro de óleo que você vai no supermercado e compra aquele óleo. Você não compra aquele óleo por causa da embalagem do óleo. Você compra aquele óleo por causa do conteúdo, do que há dentro do óleo. Da mesma forma somos nós. Nós somos aquela embalagem velha que não presta para nada. E há algo que nos dá um valor. E este é o óleo, o azeite do Espírito Santo. É Deus quem faz a diferença. E a Bíblia diz: quem tentará acusações contra vós, sou eu quem justifica. Ou seja, é Jesus Cristo quem justifica a cada um de nós. Enquanto Ele estiver nos justificando, não há acusação contra você. Isto é, se você aceita a redenção, se você busca a redenção. E a redenção, ela não é um passe de mágica, é uma vida, é uma caminhada. Dia após dia você é moldado, mudado. Saiba que todos nós precisamos de mudanças. Todos nós estamos em processo de transformação. Todos nós estamos em processo de melhoramento. Uns precisam melhorar em uma coisa, outros em outra. E Deus vai lapidando a cada um da maneira dele, da maneira que bem apraz a Ele. Então que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos
alcançarmos ou buscarmos sermos justificados por este Deus, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Senhor. A boa obra dele começou muito antes que o mundo houvesse, de aperfeiçoamento na vida de cada um. A obra de redenção dele em você é um processo, dia após dia. Só que para isso é necessário que você se renda a ele. Sabe, as pessoas hoje nós, muitas das vezes, temos uma das maiores falhas, é que, de vez de nos rendermos, muitas das vezes, a Deus, nós nos rendemos, às vezes, ao mundo, aos costumes do mundo, aos maus hábitos do mundo. E este é um grande erro, um grande defeito que muitas das vezes, Deus, ele, vamos dizer assim, acaba que estabilizando ou parando o processo de transformação, porque você ou eu temos dado ouvidos a uma coisa e outra, a uma coisa e outra. Sabe, em vez de nos rendermos, de se render totalmente a Deus, muitas das vezes nos rendemos ali à circunstância, nos rendemos à circunstância do pecado, nos rendemos à circunstância da enfermidade, nos rendemos à circunstância da incredulidade. Muitas das vezes estamos como Marta, se rendendo na circunstância do momento, ou da religião, como Marta fez, quando Jesus disse, Lázaro há de ressuscitar, ela disse, sim, eu sei. Ela foi muito religiosa, ele disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Ela tinha a escritura de cor. Só que Jesus não estava falando daquela ressurreição final. Ele estava falando da ressurreição do momento. Pois ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus é a ressurreição do momento. Jesus era a ressurreição do momento, naquele momento ali. E muitas das vezes nos rendemos à circunstância de frieza espiritual. E Deus está dizendo, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição. E Ele querendo te ressuscitar, e Ele querendo nos ressuscitar de uma vida de monotonia, de naturalidade, querendo nos levar mais acima. Sabe, Ele dizendo, eu sou a ressurreição. Às vezes nos prendemos, nos dobramos à situação do momento, que muitas das vezes quando olhamos com o olhar mais favorável, natural, talvez você olhe uma enfermidade, você olha pela ótica humana ou médica, que diz, não, o médico diz que este problema é crônico. E problemas crônicos dentro da medicina são problemas que são incuráveis pela medicina. Não, esse problema é crônico, você tem que aprender a sobreviver com isso, tomando medicamento, se dopando, fazendo isto ou aquilo outro. E muitas das vezes nos dobramos ou nos igualitamos a isto, a este ponto, nos dobramos a isto. E sabe, o profeta William Branham fala com respeito à demoniologia, com respeito a esse tipo de sedição de volta, a pessoa se dobrar a isto. E ele diz, há pessoas que são genuinamente cristãs, vão à igreja, oram, jejuam, mas têm um certo tipo de enfermidade, e nós aprendemos que enfermidade é demônios, toda enfermidade são demônios, são espírito para trazer destruição, são espírito para trazer ali um sentimento ou coisas ruins sobre você. E ele diz, há certas pessoas que são genuinamente cristãs, oram, buscam a Deus, mas às vezes são cadeirantes, às vezes tem uma enfermidade ali ou outra. Aquele é o espírito agindo dentro do corpo humano, dentro do homem em si. E às vezes somos cristãos, você tem sido cristão em toda a sua vida, e algo te atinge, um pecado, ou até mesmo uma enfermidade, e você naturaliza isso, você diz, não, vou me aquietar aqui, vou me acostumar com os remédios, vou me acostumar vou me permitir estar nessa situação, até que Deus faça algo.
E talvez você, sendo um cristão, espera que Deus exploda e faça algo ali de uma hora para outra, e a Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. Ou seja, tem que haver um esforço de sua parte. Para alcançarmos algo de Deus, tem que haver um esforço de nós. Sim, tem que haver um esforço de nós. Ele te chamou, Ele te trouxe, mas tem que haver um esforço da sua parte. Você não pode se acomodar, ou nós não podemos nos acomodar com a situação. Se acomodar com a forma como o barco tem ido, como o barco tem andado. Nós temos que mudarmos. Temos que não nos voltarmos a ceder ao mundo, à enfermidade, ou o que quer que seja. Não podemos nos ceder a isso. Temos que nos ceder e nos voltar a Deus. Porque Ele tem nos justificado. Ele tem nos perdoado dos nossos pecados. Aquele pecado que veio através de Adão, Ele tem perdoado a cada um de nós. A Bíblia diz em Atos 2:38: arrependei-vos a cada um de vós e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, amor, misericórdia, paciência, ele só é alcançado através do arrependimento. E o arrependimento é uma das poucas coisas que não dá para se plagiar. Você não consegue plagiar ali o sentimento de arrependimento. Você não consegue fingir. Você pode até fingir para aqueles que estão à sua volta, mas para Deus você não finge. Você não consegue. Nós não conseguimos. Tem que haver um real arrependimento na vida do cristão. Então que Deus possa abençoar a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa nos conduzir. Amém. Louvado seja Deus. Vamos nos pôr de pé. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus, Pai soberano, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a tua misericórdia possa nos acompanhar, Deus. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.